Oi pessoal, meu nome é Tiara, eu sou coordenadora da CPA. Vocês já devem ter me visto em outros vídeos, afinal eu venho aqui contar para vocês um pouco dos resultados da CPA nessa nossa última avaliação de 2023. Então, para a nossa apresentação de hoje, primeiro eu vou falar das avaliações que foram realizadas, do cronograma, do período em que elas serão realizadas no ano de 2024. No ano de 2023, nós tivemos alteração de alguns representantes da CPA, os resultados parciais, os eventos dentro do Unifacig e o desempenho do docente, que é uma avaliação que os estudantes respondem a cada semestre. Então, para começar, quais são as avaliações realizadas pela CPA? Isso é muito importante. A CPA funciona de duas formas aqui no Unifacig. Uma são as avaliações que estão num cronograma, elas acontecem periodicamente. Você deve ter recebido alguma mensagem do coordenador ou professor te convidando a responder a avaliação da CPA. Mas além dessa avaliação que é determinada, que tem uma data para acontecer, nós temos a avaliação em tempo real, que são os QR Codes espalhados pelo campus do Unifacig, tanto Alfasul quanto Coqueiro. Por que as avaliações acontecem das duas formas? Porque nós queremos te ouvir em tempo real. Então é muito importante que você responda aos questionários da CPA, tanto quanto recebe no seu telefone e quando faz uma aula prática, vai à biblioteca ou recebe um atendimento na secretaria. Então, a avaliação institucional dentro do Unifacig funciona de maneira 360 graus. O que isso significa? Que toda a comunidade acadêmica avalia e é avaliada. Então, os alunos avaliam professores, coordenação e infraestrutura. Os professores também fazem essa avaliação, assim como os coordenadores e o corpo técnico administrativo. É uma oportunidade para conhecer o Unifacig, é uma oportunidade para saber quais pontos precisam ser melhorados e o que está funcionando adequadamente. Então, os alunos, professores, coordenadores e técnico-administrativos vão participar dessa avaliação. Mas existe uma avaliação que acontece todo semestre, que é a avaliação de desempenho do docente. Ou seja, você, enquanto aluno, recebe um questionário com todos os seus professores e avalia o desempenho do docente, né? Quanto a relacionamento da teoria e prática, a pontualidade, feedback, e tem um espaço livre para poder comentar ou falar a respeito do professor. Essa avaliação é muito importante e ela é algo que traz oportunidade para que o professor também possa corrigir eventuais falhas e possa evoluir. E existe a autoavaliação. É uma avaliação institucional. O Unifacig precisa conhecer os pontos fortes e as oportunidades de melhoria. Mas nós também, enquanto comunidade acadêmica, fazemos uma autoavaliação. Então aqui, alunos, professores, coordenadores e corpo técnico administrativo, mais uma vez, respondem a esses questionários. Quais foram as mudanças na composição da CPA? Lembrando que a CPA ela é formada por representantes dos alunos, dos professores, do corpo técnico administrativo e da comunidade. Então, em 2023, o Maicon, aluno do curso de medicina, começou a ser o representante discente, né? Ele foi escolhido para ser o representante discente. E a Luana Lizardo, coordenadora de laboratórios, e a Luciene, que é a responsável pelo financeiro, são as representantes do corpo técnico administrativo. Então, a composição da CPA para 2024. Eu continuo como coordenadora. Os representantes dos professores, tanto dos cursos presenciais quanto EAD, são a Ludmila e Reginaldo. Os representantes dos alunos, Ana Carolina, campus Coqueiro, e Maicon, campus Alfasul. Luciene e Luana são as representantes do corpo técnico administrativo e o Pedro Soares Pena e a Cirlei da Silva Lemos são os representantes da comunidade. Então essas pessoas, né, nós nos reunimos a cada início do ciclo avaliativo para determinar o cronograma, desenhar as datas em que os questionários vão ser aplicados e como esses resultados serão apresentados para toda a comunidade acadêmica. Então, como funcionam os ciclos de avaliação? Ele vai ser realizado conforme nos anos anteriores. Então, agora, a partir do mês de abril, nós já começamos a aplicar os questionários.
toda a comunidade acadêmica é convidada a participar. Alunos, professores, coordenadores e o corpo técnico administrativo. Além disso, a avaliação em tempo real com QR Code nos diferentes laboratórios, na biblioteca, na clínica, nos serviços de apoio como secretaria e financeiro. Então é muito importante que toda a comunidade acadêmica esteja engajada na resposta a esses questionários. E como os resultados são apresentados? Normalmente, nós divulgamos esses resultados em vídeos que ficam disponíveis no YouTube do Unifacig. Então, se você ainda não assistiu nenhum vídeo, nós gravamos esses vídeos de divulgação desde o ano de 2020. Então, eu te convido a assistir até para acompanhar a evolução da CPA. Ou nas mídias sociais, nos murais aqui dentro do campus Alfaçu e Coqueiro, no sistema interno de TV, de divulgação, vocês conseguem acompanhar todos esses resultados. O envio dos relatórios, então esses questionários são aplicados e vão gerar dados e informações que são organizados e compartilhados com todos os coordenadores, corpo técnico administrativo, professores e com os representantes discentes, seja nas reuniões com os coordenadores ou na reunião com o reitor e pró-reitoras do conselho discente. A gente sempre utiliza as mídias e o site da instituição, então eu te convido a visitar o site, tem o relatório da CPA dos últimos anos, então você consegue ver todos os resultados, além dos murais. E olha só, aqui a gente pode observar quantos somos e quantos participaram da pesquisa CPA. E a gente tem algumas informações importantes quando a gente começa a ver esses números. Uma delas é o seguinte: quando eu tenho avaliação de coordenadores, os coordenadores estão respondendo aos questionários. Eu tenho 100% de participação. Quando os professores respondem aos questionários, eu tenho quase 100% de participação. O mesmo número eu encontro no corpo técnico administrativo. Agora, quando os alunos respondem ao questionário, a gente ainda tem uma baixa participação, girando em torno de 30% a 40%. Então, aqui a gente pode ver, olha só, no gráfico fica evidente como a participação dos nossos alunos ainda é pequena. E por que eu estou falando sobre isso? Se a avaliação gera dados, que vai gerar uma informação, se eu tenho uma pequena parte da comunidade participando, eu não consigo informações suficientes para gerar uma mudança dentro da instituição. Então, se a gente quer mudar, melhorar ou evoluir, eu preciso que essas informações cheguem até a CPA de maneira eficiente. Então, para isso, eu preciso da participação de todos. Então, eu deixo registrado o meu convite para que esse ano de 2024, quando você receber no seu celular o questionário da CPA, não deixe de responder. Já faça naquele momento, porque essa informação é muito importante para nós. Então, 2023 foi marcado por eventos de sucesso dentro da instituição. O Seminário para Educação e Diversidade, o Seminário Científico que já acontece na instituição há muitos anos, o Simpósio de Enfermagem, Simpósio de Psicologia, Ação Global, a Vibe Cultural, Noite Acadêmica, são exemplos de eventos que aconteceram ao longo do ano, que tiveram a participação da maior parte dos alunos, foram eventos de sucesso. E aí eu volto a pedir que quando vocês estiverem no evento, não esqueçam de avaliar, isso é muito importante para nós. Então, quando a gente recebe as avaliações do evento, a gente consegue perceber o quanto os alunos e os professores têm aproveitado esses eventos, quanto tem sido produtivo. E mais uma vez eu venho falar da avaliação de desempenho do docente. Então, provavelmente em maio desse ano, vocês vão receber o questionário com a avaliação dos professores. Então, ela é realizada todo semestre, é fundamental a participação de todos. Então, se uma sala tem 50 alunos e só 5 respondem à avaliação, nós não temos resultado suficiente para avaliar aquele docente. É uma oportunidade para identificar oportunidades de melhoria, porque o professor ele pode ver o resultado e entender em que ponto ele precisa melhorar, ou o que está funcionando legal, se aquela metodologia funcionou ou não, se a turma deseja algo diferente em relação às práticas, em relação ao que é desenvolvido em sala de aula. Ela é anônima.
não existe a possibilidade de qualquer pessoa relacionar o aluno ou a resposta ao questionário. É completamente sigiloso, tá, pessoal? Isso é muito importante. Ela não é punitiva. A avaliação da CPA vai punir o professor ou vai punir o coordenador? Não. A avaliação da CPA é para gerar melhoria. Ela não é punitiva. Ela tem o objetivo de levar a transformações dentro da instituição. E os resultados são enviados ao coordenador de curso, que por sua vez convida o professor, né, e apresenta aquele resultado. Se o professor teve uma avaliação muito boa, o coordenador vai parabenizar esse professor, né, e vai entregar a avaliação. Se o professor teve uma avaliação ruim ou uma avaliação regular, o coordenador vai alinhar o que precisa ser alinhado. Pode ser que esse professor precise passar por um treinamento, né? Não sei se vocês sabem, mas dentro do Unifacig tem o TEIA, que é responsável por treinar, por capacitar o nosso corpo docente. Então, pode ser que esse professor tenha que ser capacitado novamente, ou ele pode ser acompanhado, né, pela psicopedagoga da instituição. Então, vocês conseguem perceber que essas informações podem melhorar a qualidade dos cursos e podem melhorar o desempenho dos professores? E a avaliação em tempo real? Fez uma aula prática no laboratório, a aula foi ótima. Não deixa de escanear o QR Code e contar pra gente que a aula foi legal. Ou fez uma aula no laboratório e faltou material. Escaneia o QR Code e faz essa sugestão, porque a gente organiza esses resultados, envia aos coordenadores de laboratório, para que esses pontos sejam ajustados. Algumas coisas não conseguem ser resolvidas naquele momento, mas aqueles resultados já vão fazer parte de um relatório e aquela demanda vai ser pensada, vai ser estudada. E aí um pouco das nossas conquistas em 2023. Então, o que a gente conseguiu melhorar ou quanto a gente conseguiu crescer em 2023? A primeira coisa é o selo Conquista CPA. Vocês já devem ter visto pelo campus em algum local esse selo. Esse selo é para marcar tudo aquilo que vocês solicitaram ou sugeriram nas avaliações da CPA e que foi uma conquista, né? Tanto para o corpo técnico administrativo quanto professores e alunos. Então, fiquem atentos ao selo. Cada vez que vocês fizerem a solicitação, uma avaliação, pode ser que ela seja atendida e receba esse selo. Outro ponto importante. Faz parte de toda a proposta do Unifacig a responsabilidade com a comunidade que nos cerca. E prova disso é o selo da ABMS de Instituição com Responsabilidade Social. Então esse selo é muito importante, a gente já renovou por 2 anos. Isso mostra que as atividades de extensão, que as atividades que beneficiam a comunidade, elas acontecem de maneira frequente. E isso acontece porque os alunos se dedicam, porque os professores se dedicam e porque esses projetos vêm fazer diferença na vida das pessoas. Além disso, nós somos uma instituição amiga da iniciação científica. Isso mostra que todo o corpo docente, quanto estudantes, estão envolvidos com a pesquisa. Não sei se vocês já participaram, mas todo ano é lançado um edital de iniciação científica. Então, se você está me assistindo e tem vontade de fazer pesquisa, esse pode ser o seu ano. Em maio, mais ou menos, vai ser publicado o edital e você pode participar, desenvolver uma pesquisa dentro da instituição que vai ter um impacto positivo na comunidade e que pode ser apresentado em congressos tanto na nossa instituição quanto fora. Outra coisa muito importante que precisa ser divulgada. Além de buscar novos alunos, o Unifacig quer que os alunos continuem aqui e consigam terminar sua graduação. Então, a instituição ela tem várias oportunidades de financiamento, desde FIES, ProUni, convênio com prefeituras, o Educa Mais Brasil, Olimpíadas do Conhecimento, Programa na Trilha Unifacig, alguns descontos, Quero Bolsa. Então, nós temos hoje por volta de 1.700 alunos que estudam com algum tipo de financiamento. Esse é um número muito expressivo e mostra a preocupação do Unifacig com toda a sua comunidade de alunos.
Outro ponto a ser destacado é a evolução do seminário científico. O seminário científico acontece desde 2016 na instituição, mesmo na pandemia continua acontecendo, e é uma oportunidade para que os alunos e professores possam publicar seus trabalhos, possam assistir a alguma palestra de um assunto interessante, uma atividade cultural. Outro ponto que merece destaque é o investimento na biblioteca. Vocês podem acompanhar ao longo dos anos, desde 2012, o quanto o investimento vem crescendo e o quanto foi investido em livros no ano de 2023, né? Mais de R$135 mil. Então a biblioteca ela está disponível para os alunos, os livros estão acessíveis, então procurem a biblioteca, façam pesquisas, né? Lembrando que a gente tem computadores na biblioteca, leitores digitais, e além da biblioteca física, os exemplares online, né? E um resumo aqui do que a gente já alcançou, das nossas potencialidades e das oportunidades que foram identificadas a partir das avaliações da CPA. Então, a Unifacig possui um plano de desenvolvimento institucional, né, que ali vai estar descrito onde a Unifacig quer chegar, quanto a Unifacig deseja crescer, um quadro docente qualificado e é constantemente treinado. Todo semestre, todos os professores são capacitados pelo TEIA. Além disso, o TEIA oferece ao longo do ano letivo vários treinamentos em diferentes modalidades. Expansão do ensino de graduação e pós-graduação, ótimos resultados nas últimas avaliações do MEC, com muitas notas 5, notas 4, então os conceitos dos cursos Unifacig são os melhores da região. Apoio didático-pedagógico tanto ao corpo docente quanto ao corpo discente, né, aos alunos. Lembrando que os alunos e professores têm direito a atendimento gratuito, né, dos psicólogos na clínica. Incentiva a participação dos estudantes nas monitorias, estágios, projetos de iniciação científica e de extensão. A instituição honra com seus compromissos financeiros. Tem preocupação de inclusão de estudantes em situação econômica menos favorecida. Um exemplo foi o número de bolsas que eu apresentei anteriormente para vocês. 100% dos docentes, eles são comprometidos com a instituição. A gente realiza essa autoavaliação anualmente e compartilha os resultados com vocês. E existe uma integração das atividades de ensino, pesquisa e extensão por meio da disponibilização da bolsa de iniciação científica, além da implementação em todas as disciplinas cursadas, né, aqui no Unifacig, de metodologias ativas. Então, quais são as próximas ações? Pensando no quanto nós evoluímos no ano de 2023, o que nós planejamos para 2024? A aplicação dos questionários a partir de abril, então fiquem atentos, né, vocês receberão esses questionários. A avaliação de desempenho do docente, a avaliação dos coordenadores, que é feita tanto por professores quanto estudantes, e a organização desses resultados parciais. Então, vocês vão receber esses resultados ao longo do semestre por meio das reuniões realizadas com os coordenadores de curso e no conselho discente. Essas foram só algumas das nossas conquistas no ano de 2023, mas eu te convido para acessar o site da instituição, lá no link da CPA, conhecer a nossa cartilha, um pouco do nosso trabalho e acessar todos os resultados. E não se esqueça, se você precisa conversar com a CPA, eu estou disponível para o atendimento de segunda a sexta, de 13 às 17, aqui no campus Alfa Sul, e disponível também por telefone ou e-mail, já anota aí, cpa@unifacig.edu.br. É um prazer apresentar esses resultados para vocês e eu te encontro nos próximos vídeos.